Olha, isso é utopia, coisa de comunista. Onde foi que você já viu anarcocapitalismo implementado? Sociedades sem governo coercitivo, sem ordenamento jurídico uno, sem violência contra cidadãos, não são novidade. Existiram vários exemplos que se aproximaram bastante de tal paradigma ao longo da história humana, e alguns existem hoje. Nenhum de forma perfeita, mas vários chegaram muito próximos do ancapistão ideal. É importante entender que o ancapistão que está por vir é fundamentalmente diferente dessas situações do passado, posto que o ancapistão que virá é baseado no acesso amplo e barato à informação. Portanto, tenha em mente que o ancapistão que vemos como inevitável em alguns anos não será como esses exemplos. Veja o vídeo Por que o Estado vai desaparecer para entender por que isso é inevitável. De qualquer forma, avaliamos alguns casos passados, seus acertos e seus erros, porque isso é uma oportunidade importante para aprendermos o que pode dar certo e com o que temos que tomar cuidado no nosso ancapistão futuro. Os casos que vamos ver surgiram por motivos aleatórios, não por busca explícita de uma sociedade voluntária. A maior parte deles teve grande sucesso em melhorar as condições do povo, porém todos eles acabaram destruídos em algum tempo depois por invasão de estados externos. Como expliquei no vídeo sobre as fronteiras do ancapistão, nas condições de baixa informação, um exército organizado de um país que explora seus cidadãos tende a ser mais forte que uma milícia voluntária formada por cidadãos livres da escravidão estatal. No momento que o ancapistão começa a despontar como uma força econômica, inevitavelmente algum estado resolve acabar com esse ancapistão para poder explorar tal riqueza. Antes de estudarmos os casos que se aproximaram de fato de ancapistões no passado, vamos apontar alguns casos que são usualmente descritos como sociedades libertárias, como ancapistões, porém são de fato meros espantalhos usados por socialistas para desmerecer o ancapistão. Para fazermos isso, é importante definir um critério. Entendemos que sociedades voluntárias são sociedades em que as regras de conduta são escolhidas pelo indivíduo. Os cidadãos daquela região podem ter regras, podem ter sistemas de justiça, até podem pagar impostos, desde que possam escolher para quem vão pagar esses impostos e qual conjunto de regras vão obedecer. Lógico, possam escolher isso sem ter que mudar de país, sem ter que sair do lugar. Também é importante que tal sociedade reconheça a propriedade privada e o livre comércio, para não se confundir com outros tipos de anarquismo. Por exemplo, um espantalho comum de se ouvir aqui no Rio de Janeiro é que, se queremos viver sem governo, então se muda para a favela. Obviamente, favelas não são ambientes livres de governo. Primeiro, porque o governo em si, volta e meia, faz incursões por lá para garantir as regras aleatórias dele. Segundo, porque favelas aqui no Rio de Janeiro, todas elas, são controladas por facções similares a governos. Essas facções também impõem suas regras coercitivas e também usam violência para forçá-las. Em alguns casos, tem até tribunal do tráfico. Todos cobram impostos de comerciantes e exploram moradores com impostos sobre gás, sobre o gato net e por aí vai. O caso aqui não é de ausência de governo, mas de disputa entre dois governos sobre uma população. É o mesmo caso da Somália. Alguns socialistas colocam que houve um período no passado em que não havia governo na Somália e, portanto, lá seria um exemplo do que acontece sem um governo. A questão é que isso nunca aconteceu de fato. O que houve na Somália foi uma guerra civil duradoura que chegou a ter, em alguns momentos, 6 facções diferentes disputando o território. Ainda hoje existem áreas conflagradas e governos distintos disputando o território. Mais uma vez, não existiu ausência de governo, mas mais de um governo disputando a mesma área. Curioso observar que, mesmo nesse caso, houveram até algumas medidas positivas do ponto de vista econômico nesse período. De fato, a economia da Somália melhorou sensivelmente nesse período de violência deflagrada. Isso se deve, porém, ao fato de que o país saiu de um regime comunista. Qualquer coisa é melhor que comunismo. Mesmo essas facções todas impondo regras aleatórias e cobrando impostos de forma violenta dos cidadãos, isso ainda é melhor do que comunismo. Um outro exemplo é Kowloon City, um conjunto de prédios entre a China e Hong Kong. Embora não seja submetida nem à lei de Hong Kong nem à lei da China, esse impressionante complexo de edifícios foi governado, enquanto durou, pela tríade, a máfia chinesa. Não há distinção significativa entre grupos mafiosos e governos. Se um deles está presente, não há liberdade social e econômica e, portanto, não é anarcocapitalismo.
Existe uma outra situação que também é erroneamente apontada como um ancapistão. Tribos de índios não contactados, por exemplo. Embora muitos deles vivam na região geográfica de um país, geralmente não têm contato com ninguém de fora, vivem conforme seus próprios costumes. Porém, isso não quer dizer que não exista uma estrutura de poder definida ali, com punições físicas para quem não se comportar conforme os padrões estabelecidos. É notório que a questão dos índios é mais cultural do que uma organização formal de poder. Porém, isso não deixa de ser uma limitação à individualidade. Superados esses exemplos errados, vamos a alguns exemplos que eu considero válidos, embora novamente ressalte que são situações aproximadas. Todos esses casos têm características de estados constituídos, apenas algumas características próprias do anarcocapitalismo. A República de Cospaia foi um pequeno país dentro da Itália que existiu do ano 1440 até 1826 na região da Úmbria. Embora tenha o nome de república, não havia organização estatal coercitiva ali. Não haviam impostos, não havia legislação, nem inicialmente moeda. A república surgiu devido a um erro de marcação da fronteira entre os estados papais e a República de Florença. Acabou virando uma zona neutra entre esses dois estados grandes e poderosos, e esse equilíbrio de poder garantiu a segurança da região por muito tempo. Se um dos dois estados atacasse Cospaia, o outro veria isso como uma ameaça e poderia haver retaliações. Assim, um pequeno país, sem exército, sem governo, sem impostos, sobreviveu por vários séculos e prosperou economicamente de forma extraordinária. Casos de brigas e crimes eram resolvidos por arbitragem, em que as partes escolhiam uma pessoa para tomar a decisão sobre quem estava certo. Em 1576 começaram a cultivar e comercializar o fumo, e tiveram muito sucesso quando o Papa proibiu o tabaco nos estados papais. Como era proibido no país ao lado, mas liberado em Cospaia, isso se tornou uma fonte de recursos enormes. Infelizmente, o sucesso foi tanto, eles enriqueceram tanto, que os estados papais simplesmente anexaram a república em 1826. Como não havia exército, não se pode nem chamar isso de uma invasão. Foi simplesmente uma anexação. A Islândia, entre os séculos 9 e 13, também é um exemplo interessante. Logo após a colonização da Islândia pelos vikings, o povo lá começou a se organizar sob uma estrutura de gods, ou chieftains. Um god é um líder que dita regras de conduta para um grupo de pessoas e atua como juiz em caso de problemas entre essas pessoas. Só que os gods não estavam limitados geograficamente, você podia escolher o god que achasse melhor para se associar, bem como poderia mudar de god caso não estivesse satisfeito com o seu atual. Exatamente como sociedades de leis privadas propostas por Hoppe. Note também que os gods faziam leis e faziam justiça, mas não havia um poder executivo, ou seja, eles não faziam nada, apenas mediavam conflitos entre pessoas. Havia ainda o Conselho dos Gods, ou Althing, que resolvia casos entre cidadãos de gods diferentes. Havia também algumas determinações legais oriundas deste conselho, que é reconhecido hoje como o mais antigo parlamento continuamente em operação no mundo. O fato de haverem leis comuns se afasta do ideal anarcocapitalista. A execução de sentenças também tinha uma característica curiosa. Se você fosse condenado em um tribunal, ou seja, por um god, e se recusasse a pagar a indenização devida, você era considerado um fora da lei, o que significava que qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse com você sem sofrer consequências legais. Assim, o mais comum era a pessoa ou fugir da Islândia, ou então ser morta e ter todos os bens roubados. Um grande incentivo a obedecer à decisão do god. Da mesma forma, não havia um exército formal para defender o país, o que era possível devido ao país ser uma ilha relativamente isolada e ainda porque a Noruega considerava a ilha sua propriedade, mas não exercia tal poder. Justamente em 1220, o rei norueguês começou a cobrar vassalagem dos súditos, cobrar impostos, o que levou a vários desequilíbrios no sistema e, ao final, a transformação num sistema tradicional. Os gods passaram a ter um território demarcado, a executar tarefas e pagar tributos ao rei. Repare que o parlamento dos gods é o parlamento islandês atual, ou seja, a estrutura não se rompeu, apenas abandonou a sua característica voluntária. Outro exemplo é a Irlanda, outra ilha que também desenvolveu um sistema similar. Na Irlanda, os clãs, ou tuatha, eram organizações similares em que um líder, o rei do clã, comandava as pessoas definindo leis, julgando casos, mas novamente não havia delimitação geográfica, as pessoas poderiam escolher
qual clã queriam pertencer, poderiam trocar de clã conforme desejassem. Não se sabe o início desse sistema, apenas a partir do século VII encontra-se evidência real de tal sistema em funcionamento. Alguns historiadores com base em poemas acreditam que já funcionava desde o século III, porém não há evidências fortes disso. Com a invasão inglesa da Irlanda no século XII e posteriormente a introdução do ordenamento jurídico britânico, o sistema foi abandonado. Os clãs ainda são definidos na Irlanda, mas hoje apenas culturalmente e associados a uma família, O'Neill, MacSweeney, O'Connor, ou seja, viraram uma espécie de sobrenome sem qualquer relevância política. Note que, embora não tenham implementado toda a ideologia anarcocapitalista, pode-se observar desses exemplos claramente que o nosso apego a um sistema de ordenamento jurídico monolítico é uma ilusão. Justiça pode ser servida facilmente por arbitragem ou por sistemas de leis privadas, com múltiplas legislações diferentes atuando no mesmo lugar. Punições exclusivamente financeiras e por banimento funcionam muito melhor e de forma muito mais eficiente que as alternativas de cadeia e tortura, que eram o padrão na época. Porém, é importante ressaltar e reconhecer a fragilidade dessas sociedades face a estados militarizados. E esse mesmo ponto pode ser levantado em relação a Liberland e outras iniciativas de ancapistões atuais. Liberland é um ótimo exemplo de iniciativa atual nesse sentido. Situada entre a Croácia e a Sérvia, em um pequeno terreno que não é reclamado por nenhuma desses dois países, o país possui instituições formais que sobrevivem exclusivamente de taxas e doações voluntárias. Eles até emitem passaporte, porém o reconhecimento de outros países é limitado, e mais recentemente, tanto a Croácia quanto a Sérvia têm impedido pessoas de chegar a Liberland. Em todos os casos, no momento que for conveniente a um Estado, eles simplesmente poderiam anexar a região. Da mesma forma, uma milícia que se torne muito poderosa dentro de um ancapistão pode facilmente tomar o poder e estabelecer um Estado. Por isso, a importância do aspecto econômico. Uma sociedade voluntária, para ser estável, precisa garantir que obter poder por trocas voluntárias é mais barato e simples do que obter poder pela força. Ter um grande exército, estoques de armas, tudo isso é algo muito caro. A descentralização e especialização da produção garantem não apenas o maior ganho de eficiência, mas também impedem que o mesmo grupo tenha acesso a todas as etapas para a montagem de um exército. Além disso, podem surgir acordos voluntários similares à OTAN, porém entre indivíduos, do tipo: se você for atacado, eu prometo ajudar na sua defesa e boicotar o agressor. Muitas pessoas participando de pactos desse tipo podem ser encarados como uma barreira adicional a tais abusos. Nem tanto pela defesa em si, mas principalmente pelo boicote, por parar de fazer negócios com o agressor, enfraquecendo qualquer tentativa nesse sentido. E veja como a proposta anarcocapitalista já existe hoje em dia, em pleno funcionamento, já por alguns séculos. Sim, o anarcocapitalismo existe hoje no mundo todo, só que é conhecido por outro nome, chama-se de direito internacional. Os países, quando interagem entre si, vivem no ancapistão. Veja o vídeo Quais são as fronteiras do ancapistão para mais detalhes sobre isso. Mas, à medida que a informação descentralizada for minando o poder dos países, é natural que surja uma estrutura similar entre pessoas, cada um se comprometendo de forma voluntária e sem uso de violência para a convivência pacífica e o bem comum. A vigilância e a colaboração voluntária são fundamentais para garantir a liberdade de todos e de cada um de nós. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribe Star, principalmente nossos apoiadores VIPs, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Thiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.